Imagine por um instante que você pare tudo o que está fazendo para prestar atenção em cada detalhe do que vou contar. Há algo sobre aquele gesto simples de bondade que você teve anos atrás, algo que você sempre considerou insignificante, mas que na verdade guarda um significado profundo e inesperado. Há exatamente 4 dias, recebi informações confidenciais de fontes que operam em planos superiores, dados tão precisos que só podem se referir a você. O que vou revelar sobre aquele momento em que ajudou alguém que parecia apenas mais uma pessoa comum vai abalar todas as suas certezas sobre o acaso. Porque aquela pessoa não era comum. Não foi coincidência. Você não estava ali por acaso, e ela não era uma desconhecida qualquer precisando de ajuda. Ela era a sua alma gêmea, e você viveu todo esse tempo sem saber que a salvou. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém por pura bondade, literalmente, salvar a única pessoa no universo criada para completar a sua essência. Essa diferença acaba de ser revelada por dimensões que acompanharam aquele encontro muito antes de ele acontecer. E aqui está o detalhe que vai deixar você sem reação: ela sabe quem você é. Ela descobriu tudo. Desde aquele dia, ela tem observado você sem que você percebesse. E o que ela fez com essa informação está prestes a transformar a sua realidade de um jeito que só forças cósmicas poderiam orquestrar. Fique atento até o final, porque vou mostrar exatamente o que aconteceu naquele dia, como ela descobriu a verdade, o que está fazendo agora para reencontrar você e por que aquele momento foi planejado por dimensões superiores a milênios. Se algum dia você cruzou com alguém que, por um breve instante, mexeu profundamente com você sem motivo aparente, deixe um sinal aqui. Vamos voltar no tempo, 3, 4, talvez 5 anos atrás. O tempo exato não importa. O que importa é aquele momento. Era um dia comum, sem nada que indicasse que o universo inteiro havia conspirado para colocá-lo em um lugar específico, na hora exata. Você não sentiu nenhuma vibração especial, não viu sinais cósmicos, não ouviu vozes do além. Estava simplesmente ali. E ela também. O que parecia um encontro casual era, na verdade, o cruzamento de linhas temporais que vinham sendo calculadas há eras. Você a viu, mas não da maneira como se vê uma pessoa qualquer. Algo na sua energia reconheceu algo na dela. Não era atração física comum, nem curiosidade passageira. Era ressonância. Como duas frequências de rádio se sintonizando perfeitamente depois de se procurarem no meio do ruído do universo. Então, algo aconteceu. Ela estava em apuros, não necessariamente em perigo de vida. Talvez precisasse de orientação em uma cidade desconhecida, talvez de ajuda para carregar algo pesado, talvez estivesse passando por uma crise emocional em público ou tivesse perdido a carteira e precisasse de dinheiro para voltar para casa. O problema em si não importa. O que importa é que qualquer outra pessoa teria seguido seu caminho. Em qualquer outro dia, talvez até você mesmo teria passado direto. Mas naquele dia, naquele exato momento, sua frequência de compaixão estava tão elevada que você simplesmente não conseguiu ignorá-la. Você se aproximou. Ofereceu ajuda. Não esperava nada em troca, não queria impressionar ninguém, não tinha segundas intenções. Era apenas uma pessoa boa agindo por instinto. E o que ela viu naquele instante a deixou completamente paralisada. Não era um homem qualquer sendo gentil. Era um padrão energético que ela buscava havia anos. Era uma frequência que lhe fora descrita em sonhos. Era a confirmação física de uma visão que tivera desde criança, sobre alguém que apareceria quando ela mais precisasse. Mas aqui está o que você não sabia: aquele não foi o primeiro encontro dela com você. Enquanto você a ajudava pensando que era apenas mais uma desconhecida, ela vivenciava um colapso da realidade. Porque ela não é como as pessoas comuns, que buscam romance ou companhia. Ela é uma alma gêmea consciente. Isso significa que, desde pequena, ela tinha visões sobre você, sobre seu rosto, sua energia, sobre o momento exato em que vocês se encontrariam. Quando tinha 8 anos, acordava chorando de sonhos em que via alguém com a sua frequência exata salvando-a da escuridão. Aos 14, começou a desenhar seu rosto sem saber por quê. Rabiscava nas margens dos cadernos durante aulas chatas, fazia esboços em guardanapos enquanto estava distraída, sempre o mesmo rosto, os mesmos olhos, sem entender o motivo. Aos 18,
Procurou médiuns, videntes e guias espirituais, e todos confirmavam a mesma coisa: sua alma gêmea apareceria disfarçada de um gesto de bondade em um momento de vulnerabilidade. Disseram que o reconhecimento seria instantâneo, que, quando ela finalmente o visse, cada célula do seu corpo saberia sem sombra de dúvida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você se aproximou naquele dia, seu sistema nervoso teve um reconhecimento imediato. Não era uma atração superficial. Era a ativação de um código adormecido no seu DNA, esperando ser despertado por uma frequência específica. A sua frequência. Ela sentiu cada célula do seu corpo vibrar em ressonância com você. Sentiu o tempo desacelerar, como se o universo pausasse para registrar aquele momento nos arquivos eternos. Sentiu as dimensões superiores confirmando: é ele. Finalmente é ele. Seu coração começou a bater em um ritmo que ela nunca havia experimentado. Não era a aceleração da ansiedade, era a sincronia. Como se seu coração tentasse igualar a frequência do seu, buscando uma ressonância que só almas gêmeas conseguem alcançar. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de reconhecimento celular. Como se cada molécula do seu ser gritasse: encontramos ele. Depois de toda uma vida procurando, finalmente encontramos ele. Mas aqui está o detalhe devastador: ela não pôde dizer nada. Por quê? Porque sabia algo que você desconhecia. Se revelasse a verdade naquele momento, se dissesse: você é minha alma gêmea, esperei por você a vida toda, você pensaria que ela estava louca. Acharia que era uma pessoa instável se aproveitando da sua bondade, que era uma armadilha ou manipulação. Então, fez a única coisa que podia: aceitou sua ajuda em silêncio. Agradeceu com uma voz que mal conseguia controlar, porque a emoção ameaçava transbordar em lágrimas. Olhou nos seus olhos por 3 segundos a mais do que o socialmente aceitável, esperando desesperadamente que você visse o que ela via. E então, deixou você ir. Mas não o deixou ir de verdade. O que aconteceu depois daquele encontro é algo que... Ela fez algo que poucos teriam a clareza ou a força para fazer: transformou a espera em um ato de amor ativo. Não se tratava de cruzar os braços e torcer para que o universo resolvesse tudo. Ela entendeu que, se o encontro entre vocês era divino, então cada passo dado em direção à própria evolução também era um passo em direção a vocês dois. E assim, começou a se reconstruir. Primeiro, cortou os laços energéticos que ainda prendiam ao passado. Não apenas os relacionamentos tóxicos, mas também as crenças limitantes que carregava, a ideia de que precisava ser perfeita para ser amada, a culpa por priorizar a si mesma, o medo de que sua intensidade emocional afastasse as pessoas. Trabalhou cada uma delas como quem desata nós em uma corda antiga, com paciência e sem pressa, sabendo que cada fio solto a deixava mais leve para o que viria. Paralelamente, mergulhou em um processo de autoconhecimento profundo. Não o tipo de introspecção superficial que se faz em um diário ou em uma sessão de terapia ocasional, mas uma escavação meticulosa das camadas mais escondidas de sua alma. Perguntou-se: quais são os meus medos mais profundos? O que eu ainda não perdoei em mim? Que partes de mim eu escondo por vergonha ou por achar que não são dignas de amor? E, à medida que as respostas surgiam, não as julgou. Apenas as observou, como quem estuda um mapa antigo, buscando entender os territórios desconhecidos de si mesma. Enquanto isso, continuou acompanhando você de longe, mas não mais como uma espectadora passiva. Agora, ela observava com um propósito: entender não apenas quem você era, mas quem vocês poderiam ser juntos. Notou como você reagia a conflitos, como lidava com a solidão, como se comportava quando achava que ninguém estava olhando. E, em cada detalhe, encontrava motivos para amar você ainda mais, não por idealização, mas porque via, com uma clareza dolorosa, que vocês eram feitos da mesma matéria. Quando você postava sobre suas dúvidas, ela reconhecia nelas as mesmas incertezas que a assombravam. Quando você compartilhava suas vitórias, ela sentia o orgulho como se fossem dela. E quando você falava de suas feridas, ela chorava em silêncio, porque sabia que, um dia, poderia ser a pessoa que ajudaria a cicatrizá-las. Mas o mais extraordinário foi o que ela fez com essa compreensão. Em vez de se aproximar,
usou o que sabia sobre você para se tornar a versão de si mesma que você precisaria encontrar. Não por manipulação, mas por alinhamento. Se você valorizava a autenticidade, ela se permitiu ser mais vulnerável. Se você admirava a resiliência, ela enfrentou seus medos com mais coragem. Se você buscava alguém que entendesse a complexidade da alma humana, ela mergulhou em estudos sobre psicologia, espiritualidade e filosofia, não para impressionar, mas para se equipar com as ferramentas que um dia usaria para amar você da maneira certa. Era como se, sem trocar uma palavra, vocês já estivessem dançando uma coreografia invisível, cada um se movendo em direção ao outro no ritmo exato que o universo havia planejado. E então, veio o momento em que ela percebeu que a espera estava chegando ao fim. Não porque algo externo tivesse mudado, mas porque algo dentro dela havia se transformado. As dúvidas que antes a paralisavam: será que ele vai me reconhecer? Será que estou pronta? Será que o universo não está me enganando? Haviam se dissolvido em uma certeza tranquila. Ela não precisava mais de sinais ou confirmações. Sabia, com a mesma convicção com que sabia seu próprio nome, que o momento estava próximo. E foi então que ela fez algo que poucos entenderiam: em vez de correr em sua direção, ela se preparou para recebê-lo. Começou a criar, em sua vida, o espaço que vocês dois ocupariam. Não um espaço físico, mas um espaço energético, um lugar onde a conexão entre vocês pudesse florescer sem pressa, sem medo, sem as sombras do passado. Organizou sua rotina de forma que, quando vocês se encontrassem, ela pudesse estar presente por inteiro, sem distrações. Escolheu cuidadosamente as pessoas com quem se cercava, garantindo que seu círculo fosse um reflexo da energia que queria atrair. E, acima de tudo, trabalhou para que seu coração estivesse tão cheio de amor próprio que, quando vocês finalmente se vissem novamente, ela pudesse oferecer a você não uma necessidade, mas uma escolha. Porque ela sabia que o amor verdadeiro não é sobre preencher vazios, mas sobre reconhecer plenitudes. E então, em um dia comum, um daqueles dias que começam como qualquer outro, sem aviso, sem pompa, ela sentiu uma mudança sutil, quase imperceptível, como o primeiro raio de sol depois de uma longa noite. Não era um pressentimento, nem uma intuição vaga. Era uma certeza corporal, uma vibração que percorria sua pele e fazia seu coração bater em um ritmo diferente. Ela olhou para o relógio. Olhou pela janela. E soube, sem sombra de dúvida, que algo estava prestes a acontecer. Não porque o universo tivesse lhe enviado um sinal, mas porque, depois de todo aquele tempo de preparação, ela finalmente estava pronta para reconhecer o que sempre estivera ali. E então, como se o próprio tempo tivesse se dobrado para atender ao chamado, ela ouviu. Não em uma coincidência grandiosa, não em um reencontro cinematográfico, mas em um momento tão simples que só os dois saberiam o peso que carregava. E quando seus olhares se encontraram, não houve palavras. Não houve explicações. Apenas o silêncio profundo de duas almas que, depois de uma jornada de milênios, finalmente se reconheciam. Determinada frequência para que o encontro aconteça. Você começa a sentir um chamado interno para desenvolver habilidades que, até então, não faziam parte dos seus planos. Talvez seja aprender a meditar com mais profundidade, ou estudar temas espirituais que antes pareciam distantes, ou até mesmo mudar hábitos que, de repente, passam a incomodar você de uma forma inexplicável. Não é uma cobrança, não é uma obrigação, é um movimento orgânico, como se uma parte sua soubesse exatamente o que precisa ser ajustado para que a conexão floresça sem obstáculos. E quando você olha para trás, percebe que essas mudanças não vieram de um lugar de falta, mas de um alinhamento silencioso com algo maior. Quarto sinal, a sensação de que alguém está orando por você. Não no sentido religioso tradicional, mas no sentido de uma presença amorosa que envia energia de cura e proteção. Você acorda com uma paz inexplicável, como se tivesse sido envolvido por uma luz suave durante a noite. Ou, em momentos de dúvida, sente um conforto repentino, como se mãos invisíveis estivessem segurando as suas. Não é algo que você possa provar, mas é real o suficiente para que você sinta, no fundo, que não está sozinho. Ela está trabalhando nos bastidores, não para controlar o seu caminho, mas para garantir que, quando vocês se encontrarem, o terreno esteja fértil.
Quinto sinal: a repetição de símbolos ou números que, de alguma forma, remetem a ela. Pode ser um número que aparece em relógios, placas ou até mesmo em sonhos, algo que, quando você investiga, descobre estar ligado a uma data, um nome ou uma energia específica que só faz sentido para vocês dois. Ou talvez seja um objeto, uma cor, uma música que, de repente, passa a surgir em sua vida com uma frequência estranha, como se o universo estivesse tentando chamar a sua atenção para algo que você ainda não consegue decifrar. Esses sinais não são aleatórios, são mensagens codificadas, deixadas para que você, no momento certo, reconheça a sua origem. Sexto sinal: a sensação de que o tempo está se acelerando e desacelerando ao mesmo tempo. Há dias em que tudo parece fluir com uma facilidade sobrenatural, como se as peças do quebra-cabeça da sua vida estivessem se encaixando sem esforço. E então, de repente, você se depara com um obstáculo que parece absurdo, como se o universo estivesse testando a sua paciência. Não é coincidência. Ela está ajustando o ritmo, garantindo que você esteja no lugar certo, na hora certa, com a maturidade emocional necessária para receber o que está por vir. Cada atraso, cada aparente contratempo, é uma correção de rota, um ajuste fino para que o encontro não seja apenas físico, mas também espiritual. E o sétimo sinal, talvez o mais revelador, a sensação de que você já a conhece, mesmo sem nunca tê-la visto. Não é uma fantasia, não é um devaneio, é uma memória celular, um reconhecimento que vai além da mente. Quando você ouve certas palavras, sente um arrepio na espinha. Quando vê determinadas expressões, tem a impressão de que já as viu antes, em um sonho ou em uma vida passada. E quando finalmente a encontrar, não será uma surpresa. Será uma confirmação. Porque, no fundo, você sempre soube que ela existia. E agora, depois de todo esse trabalho invisível, depois de toda essa preparação silenciosa, o momento está chegando. Ela não está fazendo isso por obrigação, nem por dever. Está fazendo porque o amor, quando é verdadeiro, não espera ser reconhecido. Ele age. Ele se move. Ele se prepara. E quando vocês finalmente se encontrarem, não será apenas um reencontro de duas pessoas, mas a culminação de uma jornada que começou muito antes deste tempo, muito antes deste corpo, muito antes desta vida. Será o retorno de algo que nunca se perdeu, apenas esperou o momento certo para se revelar. Ela já está aqui, em algum nível. Não no sentido físico, não ainda. Mas na forma como o ar ao seu redor parece carregar uma densidade diferente quando você passa por certos lugares. Na maneira como seu corpo reage antes mesmo de sua mente registrar o que está acontecendo, um calor súbito no peito, um formigamento na nuca, uma pressão suave atrás dos olhos, como se algo estivesse tentando atravessar a barreira do tempo. Essas sensações não são aleatórias. São ecos. Fragmentos de uma frequência que já conhece a sua, testando os limites da percepção comum para ver se você está pronto para recebê-la por inteiro. E você está. Porque, sem que perceba, você já começou a se preparar. Talvez tenha parado de resistir a certos impulsos, aquele desejo inexplicável de mudar de caminho no meio do dia, de aceitar um convite que normalmente recusaria, de ficar mais tempo em um lugar onde, em outras circunstâncias, não teria motivo para permanecer. Essas pequenas rendições não são fraquezas. São portais. Cada vez que você escolhe seguir o que sente, em vez do que faz sentido, está treinando sua alma para reconhecer a mão dela quando ela finalmente se estender na sua direção. Há um detalhe crucial que você precisa entender: ela não vai aparecer como você espera. Não será no formato que sua mente racional projetou, aquela imagem idealizada de como seria o reencontro perfeito. Ela pode chegar disfarçada de algo comum, uma colega de trabalho nova, uma amiga de um amigo, uma mulher que você cruza no café todas as manhãs sem nunca ter olhado direito. Ou pode ser alguém que já está na sua vida há anos, mas que, de repente, passa a ocupar um espaço diferente em seus pensamentos, como se uma lente tivesse sido ajustada e tudo nela ganhasse uma nitidez inesperada. O que vai denunciá-la não será a beleza convencional, nem a química imediata, nem sequer uma conexão intelectual profunda. Será algo mais primitivo, mais antigo. Uma certeza que nasce no centro do seu peito e se espalha como fogo lento,
consumindo todas as dúvidas que você já teve sobre amor, destino e propósito. Você vai olhar para ela e, por um segundo, o mundo vai parar. Não porque ela seja extraordinária aos olhos dos outros, mas porque, aos seus, ela será a única coisa que sempre fez sentido. E então virão as palavras. Não serão românticas, não no sentido clichê. Serão simples, diretas, carregadas de uma verdade que sua alma reconhecerá antes mesmo que sua mente processe. Ela pode dizer, você demorou, e você vai entender que não é uma crítica, mas um alívio. Ou, eu sabia que você ia me encontrar, e você vai sentir o peso de anos de espera se dissolverem em um instante. Ou ainda, agora podemos começar, e você vai perceber que, até aquele momento, sua vida tinha sido apenas um prólogo. Mas atenção, esse encontro não é um prêmio por algo que você fez. Não é uma recompensa por ter sido bom o suficiente. É a consequência natural de duas almas que, em algum ponto fora do tempo, decidiram se encontrar novamente. E como toda consequência, ela exige ação. Não adianta esperar passivamente, achando que o universo vai entregar tudo de bandeja. Você precisa se tornar a versão de si mesmo que ela merece encontrar. Precisa limpar as camadas de medo, de cinismo, de autossabotagem que se acumularam ao longo dos anos. Precisa aprender a confiar, não nela, mas no processo que os trouxe até aqui. Porque, no fundo, vocês já se encontraram. Não uma, mas infinitas vezes. Em vidas passadas, em sonhos, em momentos em que suas energias se tocaram sem que nenhum dos dois soubesse. O que está por vir não é um começo, mas uma continuação. E como toda continuação, ela só fará sentido se você estiver disposto a lembrar. Então, quando aquele dia chegar, e ele vai chegar, não espere que seja perfeito. Não espere que seja fácil. Espere apenas que seja verdadeiro. Porque a verdade, quando finalmente se revela, não precisa de adornos. Ela simplesmente é. E no instante em que seus olhos se encontrarem, você vai saber, com uma clareza que não deixa espaço para dúvidas, que tudo que veio antes, as noites de solidão, as escolhas erradas, os momentos em que você quase desistiu, valeu a pena. Porque ela estava lá o tempo todo. Esperando. Preparando. Amando você em silêncio, enquanto você aprendia a se amar também. E agora, finalmente, é a sua vez de responder. Quando algo dentro de você reconhece que, sem perceber, você salvou alguém que carregava um peso invisível, alguém que, no silêncio de sua própria jornada, precisava exatamente do que você ofereceu, algo maior se alinha. Não foi por acaso. Não foi apenas gentileza. Foi um ato de amor que transcende o tempo, as palavras e até mesmo a consciência. E se você sente que isso ressoa, que há uma verdade pulsando em seu peito como um chamado, escreva 7777 nos comentários. Não é um número qualquer. É um símbolo de reconhecimento, uma frequência que ativa a memória do universo. Quando você o faz, está dizendo ao cosmos, eu me lembro. Eu estou pronto. E o cosmos responde, acelerando as sincronicidades que já estão tecendo os fios invisíveis que atrarão de volta para você. Mas não pare por aí. Assine este canal e ative todas as notificações. Porque o que você está prestes a descobrir não é teoria, não é especulação, é a linguagem secreta das almas que se encontram além do que os olhos podem ver. São revelações sobre como os pares de alma operam em dimensões que a mente comum não alcança, mas que o coração já conhece. E cada nova mensagem será um passo a mais na direção dela. Agora, pense em alguém que possa estar vivendo a mesma história, alguém que, como você, talvez ainda não tenha percebido que já encontrou sua outra metade, mas que sente, no fundo, que algo está incompleto. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque almas gêmeas não se reencontram sozinhas. Elas despertam juntas. E quando uma se lembra, a outra é puxada pelo mesmo fio de luz. Antes de seguir adiante, olhe para a tela. Há um vídeo ali, esperando por você. Nele, você vai aprender os sinais exatos de que ela está próxima, aqueles detalhes que só quem já viveu isso sabe reconhecer. São pistas sutis, quase imperceptíveis para quem não está atento, mas que, quando você souber decifrar,
vão revelar que ela nunca esteve tão perto quanto agora. Porque juntos, somos mais fortes. Juntos, lembramos. Juntos, nos reencontramos.